Oi, Má, tudo bem? Me senti feliz, sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Vamos esperar um pouquinho, a Beth já deve estar entrando, esperar o pessoal chegar. Ame sua vida e seja feliz. Enquanto isso, vamos ouvir uma musiquinha. Tudo bem, linda? Viva a vida pra você. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de mandar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, viva, viva, viva. Me senti feliz. Ai, que bom! Vê se aparece aqui pra gente Eu não conversar. espero nada de ninguém. Faz tempo que a gente não se vê, né? Eu, toda vez que uso a minha correntinha, as minhas correntinhas, eu lembro de você. E seja feliz e mantenha sempre um sorriso no rosto. Aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. Antes de falar, Oi, Dê, tudo bem? antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de mandar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal já deve estar entrando. Antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Boa Antes de noite. orar, perdoe. Antes de magoar, sinta. Antes de odiar, ame. Antes de desistir, tente, tente. Antes de morrer, viva, viva a vida. Viva a vida. Olá, tudo bem? Tudo bom, gente? Tô esperando a Beth entrar pra gente começar a nossa live. Hoje o tema vai ser, a gente vai falar sobre a criança interior, que é a nossa criança quando ela tá ferida, né, por questões aí da nossa infância, do nosso passado, pode bloquear aí a nossa vida. Eu tô esperando ela deve estar entrando aí. Boa noite. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Que eu acho que ela tá me mandando uma mensagem aqui. Só um minuto, gente. Oi, tia, tudo bem? Vamos sim, Dê. A gente vai aprender bastante. Só um minuto. Oi, oi, Fabiano, meu irmão. Lindo.
Tudo bom? Boa noite, gente. Só um minutinho que a Beth já está entrando aqui. Ai, gente, como que eu mando convite para a Beth? Peraí. Deixa eu ver aqui como que eu faço isso. Ela tá esperando o convite, mas eu não sei. Só um minutinho. Ah, tá. Já achei aqui. Beth, eu mandei o convite para você. Ah, oi, tudo bem? Oi, tudo e você? Tudo jóia, graças a Deus. É uma honra Ah, ter você. eu que agradeço o seu carinho, a parceria. Fico feliz de estar aqui. Eu também, muito. Ah, que bom. E é E isso, a né? gente já está com algumas pessoas aí na live. Então, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Adriana Girardi, eu sou terapeuta, eu sou proprietária da Bem Me Quero Terapias, que é o meu espaço, né? E Uhum. eu sou terapeuta com a Beth, e a gente tem uma grande parceria. A Beth é uma querida, e a gente resolveu fazer essa live hoje para falar da criança interior, né, Beth? Que é um assunto Isso. que deixa a gente desconcertado, né? Fala sério. Ai, quem nunca, né? Quem nunca? E até a gente descobrir isso, né, Beth? Então, antes da gente começar, fala também um pouquinho de você para as pessoas que ainda não te conhecem. Eu só queria falar uma coisa assim de você que a Beth é uma querida, ela faz um trabalho lindo, maravilhoso de constelação familiar. Ela vai falar um pouco, não só isso, mas ela tem outros trabalhos, né? Mas particularmente ela já me ajudou muito, de uma forma muito amorosa. Você também já me ajudou. Assim, assim eu me emociono. É, mas é uma troca. Então, eu sou a Beth Garcia, né? Eu estou trabalhando com energia já há 23 anos, primeiramente com Feng Shui, radiestesia e outras terapias, Reiki, por aí vai. Então, é assim, a minha paixão, né? O Feng Shui, a radiestesia, e agora eu tenho uma nova paixão, mas eu queria, antes de tudo, Adri, você permitir, né, Adri, que é assim que eu te chamo, agradecer muito, né, muitos sabem que eu passei pelo Covid, foi duro, né, e a gente sabe que quando você passa pelo Covid, você tem muito medo, e você gentilmente me ajudou com os florais, né, com aquele seu olhinho para imunidade, eu falo olhinho, mas depois você vai falar o nome, me perdoa, mas eu não vou lembrar, para a imunidade, que me ajudou muito no momento difícil que eu estava no isolamento, né, que eu passei essa fase crítica, em que ainda estou vivenciando, né, vivenciando luto aí, porque eu tive a perda grande do meu marido, mas nós temos que caminhar. Então, pegando o gancho disso tudo, falar para as pessoas que têm medo, né, que está passando por essa opressão. Eu falo opressão porque o Covid é uma opressão, é um medo, ele acaba fazendo você desenvolver síndromes, né? E você sozinho não consegue sair. Você precisa de ajuda, você tem que se conscientizar que você precisa de ajuda e buscar ajuda no momento certo, né? Eu, assim que eu estava triste, debilitada, eu já fui buscando, te chamando, porque a gente já tinha esse contato, né, essa parceria, para me ajudar. Ainda estou sendo cuidada, então eu acho que o mais importante é você no dia a dia caminhando e melhorando, mas buscando as terapias que estão por aí, que oferecem, né? Todo mundo tem um tipo de terapia e você vai se identificar e vai se encaixar em uma delas. No florais, no reiki, na constelação, na radiestesia, não importa. Eu acho que o mais importante é pedir ajuda. Sair desse marasmo, sair desse medo, para não desenvolver síndromes
né? Que a gente sabe que eu também, e a gente sabe que a dor é grande, né? É muito grande, e a gente precisa, é, é uma troca, né? Quando o terapeuta vai ajudar um paciente, um cliente, não importa, é uma troca, a gente acaba aprendendo e também cuidando de algumas feridas nossas. Eu sempre falo isso para você, né? Olha, Adri, quando você vem fazer a constelação, eu também estou sendo trabalhada, né? Não é só uma mão de uma mão uma mão de dupla, né? Uma mão dupla. Então eu dou e recebo também. Então eu acho que isso é mais gratificante, né? Muito gratificante. Bom, É, então eu comecei a constelação. Pode falar, Adri, desculpa. a gente tem essa troca, né, que você está falando, que quando a gente oferece, a gente dá, a gente recebe também, né? Muito, Esse amor, porque as nossas terapias integrativas, elas são todas voltadas para o amor, né? isso A mesmo. base principal de todas as terapias é o amor, porque É a o gente amor, cura de dentro para fora, né? E não importa qual terapia que a gente está fazendo, porque existem diversas terapias e hoje as nossas terapias já são usadas no sistema de saúde público e privado, pois e isso é. é é um grande ganho para a gente, é muito gratificante isso, a gente saber que a gente já é reconhecido aí dentro dos hospitais e a gente pode levar esse amor aí, expandir, né? Não só dentro dos nossos Expandir, consultórios, né? expandir, E que é o mais importante, né? é o mais importante, essa troca e essa cura de dentro para fora, né, Beth? Isso E mesmo. aí, Então, eu quando fui buscar a constelação, eu já tinha um amor muito grande pela constelação. Então eu fiz a constelação faz 3 anos, mas eu já tinha esse amor há 15, 17 anos atrás, pela constelação. E aí muitas pessoas perguntam, Beth, quando eu tenho que fazer a constelação? É um despertar. É um despertar, você sabe, é uma dor que está ali latente, e aí você fala, poxa vida, eu vou buscar, né? Eu comecei assim, a minha filha era uma adolescente na época, e ela me despertou com a constelação. Eu já conhecia, mas foi quando eu falei, nossa, está na hora de eu buscar a constelação, constelar. Constelei e eu me apaixonei, e eu falei, eu preciso ser uma terapeuta, uma facilitadora da constelação. E aí eu fiquei pensando na correria, né, nos outros trabalhos, e eu fui buscar a constelação já como meta, eu tinha uma meta e eu queria fazer o curso de constelação e fiz. E graças a Deus foi tudo antes da pandemia e eu desenvolvi tudo online. E estou online até hoje, né? Então eu venho com a constelação online desde que eu me formei. Eu já tomei a iniciativa, não esperei, comecei fazendo, porque não adianta você esperar o momento certo, que não existe momento certo, né? Você tem que verdade. arregaçar as mangas e então eu comecei a fazer a constelação e me apaixonei. Eu amo a constelação, sou suspeita em falar, né? Mas é gratificante você ver os seus clientes falando, poxa, que maravilha, Beth, eu me descobri, ou eu tô, aquela dor já superei. É claro que a gente, desde quando nasceu até hoje, a gente tem muita coisa para ser acertada, né? Não é só Sim, uma constelação, é muito, muito, não só, nem uma terapia, né? Eu falo que a constelação é emergencial porque ela é uma terapia rápida, de 2 horas, né? Mas ela precisa ser vista depois com mais carinho, porque a primeira é para você ter um novo olhar, né, do que você veio trazer. E depois você vai buscando outros temas, outras situações, né, para ser trabalhado. Eu acho que o importante é você ter essa clareza mental, né, e começar a buscar, porque é aí que começa seu autoconhecimento, né? Não sou eu que vou resolver, é você, porque você vai, falo você, mas todo mundo que busca a constelação, ela acaba desenvolvendo um autoconhecimento e querendo mais, esse conhecer, esse autoconhecer é muito importante, né? Você se trabalhar
e fazer, buscar suas respostas, né? Eu acho que isso é muito bacana. E Beth, explica um pouquinho para quem ainda não conhece como que funciona a constelação, porque né, você já falou um pouquinho de quando a pessoa se desperta para fazer, né? Que é quando você Aham, pode ajudar, a pessoa ela pede ajuda. E às vezes ela não sabe o que é, né? Quando a gente fala de constelação familiar, pode vir muitas coisas na mente das pessoas, né? Quando eu fiz a primeira vez, eu não tinha ideia de como era. E aí eu aham. fiz tanto para mim, eu fiz em grupo a primeira vez, e tanto eu constelei como eu fui constelada. Então foram duas experiências incríveis, assim. Isso há muito tempo atrás eu não conhecia você Aham, ainda, né? E depois eu passei a fazer só com você e me tem uma sintonia enorme com você, porque você é é. muito, tem um amor muito grande pelo que você faz, e você transmite esse amor pra gente. Mas fala só um pouquinho para as pessoas como funciona a constelação e como que ela ajuda, né, nesse Tá. momento que ela precisa. Então é assim, ela fala de três leis, né, a constelação. A primeira que nós falamos é o pertencimento, o amor e o equilíbrio. Então, quando eu tenho trabalho essas três leis dentro da constelação, eu vou identificar a minha dor. Então, a constelação, ela trabalha algo no seu inconsciente que está te causando uma dor, que está te causando uma perda, que está te tendo relacionamento tóxico, que está te trazendo uma doença, que está lá no seu subconsciente, que você não tem ideia. Isso não está claro para você, né? Porque está lá escondidinho. Então, quando dispara uma situação, isso começa a te incomodar, e aí você fala, eu preciso de ajuda, eu preciso, mas você não sabe dizer o que é. Quando você vem para a constelação, então eu, Beth, a primeira vez que a pessoa faz comigo a constelação, eu trago a família, porque é necessário. Trazer pai, mãe, porque aí você vai conseguir ali entender melhor aquela pessoa que veio constelar com você e aquele sistema, né? Aquela família. Então, a constelação lá fala desse sistema. E o que é esse sistema? Então, se está lá no meu subconsciente algum trauma, né, alguma dor, vamos colocar assim, não importa qual seja, pode ser que seja de algum ancestral. Ah, mas Beth, como é que funciona isso? Então, tem três sentimentos que eu falo, três palavrinhas que você deve guardar aí com muito amor para você entender um pouco mais a constelação. Então, a constelação diz para nós assim: não tenha julgamento, não tenha Uhum. dó. Em qualquer situação, não tenha dó. Não tenha raiva. Então, quando eu entro nessa sintonia, nenhum desse sentimento, né? Ou os três sentimentos, de repente eu faço os três sentimentos, trago para mim, eu já assumi aí a dor de algum ancestral, tá? Então, se eu entrei no julgamento, então vamos colocar um exemplo assim, a minha mãe foi prostituta no passado e eu não concordo, eu julgo a minha mãe, mesmo sendo a minha mãe, eu vou julgar, eu não concordo com as atitudes dela, o que ela faz. Então, eu estou julgando uma pessoa que é maior do que eu, a minha mãe. Foi a minha mãe que me trouxe no mundo. Então, eu automaticamente vou assumir essa posição no lugar da mãe. Ah, mas eu vou ser uma prostituta também? Se eu não tomar cuidado, eu vou ter relacionamento tóxico que provavelmente vou ser considerada tanto quanto, né? Então, Sim. esse cuidado, essas três emoções que a gente não pode passar adiante, ou julgar, ou ter raiva, ou ter dó, que eu vou assumir essa dor de um ancestral. Então, são dores de ancestrais, né? Situações repetitivas. Então, aquela mulher que fala, eu tenho o dedo podre. Não é que ela tem um dedo podre. Em honra a alguém lá atrás, mãe, avó, não importa, ela assumiu essa energia. Então, é um novo olhar que você vai ter quando você faz a constelação, porque você vai começar a se observar. Se eu não posso julgar, se eu não posso ter raiva, eu não posso ter ódio, então eu vou começar a equilibrar as minhas emoções e aí sim
eu vou me fortalecendo e cada vez mais eu vou aprendendo, vou buscando autoconhecimento e vou melhorando. Eu falo que quem vem buscar a constelação pela primeira vez numa família é o buscador, é o agente transformador daquela família. Começou por aquela pessoa. Então ali tem algum emaranhado. Aquela pessoa que veio buscar já tem um emaranhado que está incomodando ela, né? E por isso que ela veio buscar a constelação. Então a constelação ela é muito rica, ela é muito esclarecedora. É tanto que eu falo, eu tento desmistificar que não tem a ver com a religião, não que eu tenho preconceito com religião, tanto que eu sou Sim. espírita, né? Poderia falar, ah, não, tem espiritismo. Não, não tem a ver com religião, desmistificando. Eu já constelei evangélico, espírita, não é a religião, é a pessoa, emaranhado da família, que ela vem tentar sanar, tá? Então a constelação, ela trabalha esse sentimento mais profundo que você adquiriu de lá de trás, de algum ancestral. Então é muito Padrões, né, que a forte. gente traz. É, a gente Que são os traz. padrões que a gente traz, né, da nossa família Isso, já, né? da nossa Emaranhado. família. Isso pode ser, Adri, até na barriga. Eu vou contar aqui um fato, não vou revelar nome, possivelmente a pessoa está aqui porque ela me acompanha. Então, ela já fez constelação comigo, mas ela queria sanar uma dor. Essa dor em dizer não em algumas situações que ela não conseguia dizer não. Uhum. Então, ela falou, Beth, eu preciso constelar esse não meu. Por que eu não consigo dizer não? E ela é uma pessoa bem resolvida, ela já foi diretora de escola, hoje já aposentada, mas é uma pessoa que tem uma vida tranquila, independente, mas ela acaba ficando presa com os pais. Então, eu constelei essa pessoa novamente, e aí ela tomou consciência do quê? É quando ela estava na barriga, 8 meses, ela tomou consciência na hora. A avó não queria que a mãe viesse para São Paulo, porque ela é do Nordeste, né? A avó não queria que ela viesse para São Paulo, então a avó conversou com esse bebê na barriga. Cuida da sua mãe. Hum. Cuida da sua Deu uma mãe responsabilidade para ela antes dela nascer, né? antes dela nascer. Olha que encargo que ela carrega. É uma É. pessoa que carregou esse encargo a vida toda e ela não é só ela de filha, tem outros irmãos, mas ela ficou com esse encargo que é muito forte, né? E que foi necessário quebrar esse padrão. Então, foi feito umas frases de cura, eu me emocionei porque na hora eu vi que foi fabuloso e que ela ia ter um resultado, entendeu? E ela me deu até um feedback, falou, Beth, foi maravilhoso, eu já falei com a minha mãe, foi muito bom. Então, para você ver, a gente às vezes tem coisas que a gente desconhece da nossa família, então é importante a gente conhecer a história da nossa família, dos nossos ancestrais, né? Hoje, eu procuro falar sempre para os meus filhos dos meus avós, paterno, materno, contando as histórias para que eles passem para os filhos e que eles observem também o que não agrada neles nessa história que eu estou contando. Porque, de repente, ali tem alguma coisa que eu não vi, que ele não viu, mas eu contando a história, ele vai ter um outro olhar. Ele falou, opa, ali tem alguma coisa que não me agrada, então ali eu preciso trabalhar. Então, eu falo que é muito rico isso. A gente precisa conhecer a nossa história, nossas raízes, né? É muito importante. É verdade. Eu sempre pergunto para os meus pais, às vezes a gente está no almoço, alguma coisa assim, eu tenho curiosidade e sempre pergunto alguma coisa dos meus avós, como que era lá atrás, né? Minha mãe Uhum, sempre conta histórias, meu pai também, de quando eles eram pequenos, e até dos bisavós que eu não me lembro deles, assim, lembro muito pouco, mas tem as histórias lá atrás, né? uhum, E, e a gente sabe que esses padrões eles vão dando continuidade nas gerações. Você falou, a gente não trata de religião, as terapias não tem nada a ver com religião, mas é muito engraçado como eu já fui católica, e não só na religião católica, mas em outras religiões também, evangélicos, que eu já ouvi dizer que quando eles fazem um processo de cura, eles curam até 7 gerações. E olha que engraçado, a constelação vai até 7 gerações, né? A gente trata exatamente. isso. Então tem, acho que, uma ligação, não com a religião em si, mas com algo divino mesmo, né?
deve ter algo além disso que a gente não sabe. Por que que isso está escrito na Bíblia, né? De ter 7 gerações para trás, né? Então, acho que já desde aquela época já se preocupavam com essa questão, né? Isso Desses mesmo. emaranhados. Que Eu estou coisa, aqui né? olhando porque alguém fez alguma pergunta. A história Mas pode ser só vivida mesmo ou tem que buscar descobrir quando a mãe é adotada? É, é, então, olha que pergunta fabulosa. Então, é assim, é, eu acho assim, a pessoa fala assim, ah, eu tenho que fazer só uma constelação. Não necessariamente, mas é assim, quais são as pessoas que precisam buscar para ontem a constelação? Quem foi adotado, quem tem síndromes, quem tem dependência química, quem teve aborto, quem tentou suicídio. Então, esses casos são necessários buscar com profundidade, né, saber onde você vai buscar fazer a constelação, e uma só não vai resolver. Você vai tirar, vai limpar no momento, mas você vai precisar fazer outras constelações. Só que assim, não é fazer imediatamente. Espera reverberar essa energia, espera chegar nas pessoas que você trouxe ali, né? Para a família, para constelar, para quem você tem a ligação. Espera, como se fosse uma energia quântica, deixa a ressonância, deixa chegar. Então, o ideal seria o quê? 3, 4 meses, depois fazer uma nova constelação. E não fazer imediato, porque você só vai sofrer, muitas emoções, né? E você não vai assimilar como deveria. Então, eu costumo fazer a constelação e mandar exercício, as meditações, para dar um suporte para a pessoa, porque aquilo vai ficar latente na cabeça dela, né? Muitas emoções que vêm à tona. Então, como é que ela vai digerir tudo isso? Então, ela precisa de um suporte, né? E eu acho que isso é muito importante. Então, a é pessoa falou verdade. de ser adotada, tem que honrar esses Sim, pais. mesmo que é adotado, né? Porque eu falo para as pessoas, né? A gente precisa honrar. Honrar não significa que eu preciso amar, né? Não. O honrar é diferente, porque as pessoas é, falam, ah, mas eu fui abandonada pelos meus pais, ou sofri algum abuso, como que eu vou amar, né? Não Uhum. é isso. Honrar é diferente. Então, as pessoas precisam entender o significado de cada uma dessas coisas, né? Desse Sim, sentimento. E honrar essa hierarquia familiar, ela é muito importante, porque é de onde vem a nossa força, né? exatamente. Independente do que aconteceu, eles são maiores, eles têm a força, e eu tenho que respeitar, né? Eu tenho que respeitar, honrar e fazer diferente. Se isso me incomoda, então faça diferente, né? Para que você não passe também para 7 gerações à frente. Então, ter consciência. Eu fiz a constelação, eu vou ficar sentado esperando? Não. Vá trabalhando isso dentro de você, fazendo as transformações, né? Que aí você vai vendo. Eu falo assim, é como ler um livro, né, Adri? Você vai lendo um livro, não entendeu? Volta de novo, tenta ver isso direito, vai mais à frente, e é assim que você vai conseguindo assimilar, e o que não ficou claro, então eu vou levar outro tema lá, vou fazer outra constelação. Porque você pode ir trocando de tema, né? De trabalho, de relacionamento, e por aí vai. Você pode fazer constelação para todo tipo de situações. Até mesmo, por exemplo, para um casamento, para quem ficou viúva, ah, não quero carregar aquele sobrenome porque pesou para mim, então vamos ver se pesou mesmo, vamos ver como é que está o equilíbrio sistêmico. Então, você pode fazer constelação para tudo que te incomoda, mas com muita Uhum. cautela, né? Cada 3 meses, 4 meses você vai fazendo e aprendendo, não só fazer, né? Tentar assimilar e ler esse livro com muito carinho e tentando aprender mesmo, porque é autoconhecimento, né? Não adianta eu buscar um terapeuta e não tentar entender o que eu fui buscar ali. Eu tenho que entender, tanto para a É, minha terapia, para a sua, né? Eu acho você que falou tem que uma coisa ter. que faz muito sentido, porque quando você fala, eu volto no livro para ler até entender, até compreender aquilo,
Se você lê um livro duas, três vezes, você compreende ele de forma diferente, de forma né? diferente. E com a terapia é a mesma coisa. Porque, assim, de bate-pronto eu vou na terapia, seja na constelação, a gente está falando de constelação. Você vai trazer informações que são muito importantes para mim. A partir do momento que eu descubro aquilo, às vezes eu já até sei, Aham. mas, né? Só que às vezes o que que as pessoas fazem? Elas depositam a confiança no terapeuta, né? O terapeuta está lá para direcionar a pessoa. O que que a pessoa precisa fazer com aquilo, com aquela informação depois? Trazer para dentro dela e ir Isso trabalhando aquela aí, compreensão dentro dela, na mente e no exatamente. coração, o pensar e o sentir, né? É Para poder gerar mesmo, uma energia melhor. é a sintonia. É, mesmo florais, mesmo um escaldapé, não importa. Eu acho que tudo você tem que olhar. Você foi buscar um novo olhar. Se você foi buscar um Sim, novo olhar, você quer aprender. Então, se você quer aprender, não entrega, não deposita só na mão do terapeuta. Realmente vai assimilar isso e transformar. Porque senão você fala, fui lá no fulano, não resolveu nada. Mas então, mas você fez a sua parte também, trabalhou. A gente sabe que quando a gente fala de emoções, não é tão simples assim, né, Adri? A gente sabe muito bem disso. não Precisa ter um carinho, precisa lapidar, não é tão simples, né? Mas você vai no dia a dia, é um dia de cada vez, né? Aquela história. No dia a dia eu vou tentando entender esse entendimento, né? Foi para isso que eu fui buscar. Então, quando eu falo da criança interior, muita gente pergunta assim para mim, Beth, mas o que é essa criança interior? isso. A criança Conta pra interior é aquele oculto seu, o seu subconsciente, os seus registros que estão no seu subconsciente. Então, quando eu estou, por exemplo, muito ansiosa, é aquela criança sendo maior que o adulto. Então, o meu emocional, ele está aflorado, eu fico ansiosa, eu fico com medo, então, esta é a criança interior, ela tem que ficar no lugar dela, ela tem que ficar menor, ela tem que ficar no papel de criança mesmo. E qual é o papel de criança? É brincar, é trazer alegria, é trazer momentos meus da infância, né? Quando eu estiver na ansiedade, ou quando eu estiver com medo, começa a resgatar coisa da infância sua, coisas alegres, tá? Porque o estado presente é muito importante para ter o equilíbrio de adulto. Mas quando a gente não está equilibrado, a gente não está aqui no presente. A gente fica no passado, no emocional, buscando, argumentando. É quando a criança interior vem à tona, é a criança interior sofrida. É o que está no seu subconsciente, tá? Que você acaba resgatando a memória porque acionou e aquilo vem à tona. Então eu tenho até falar assim, tem um exercício legal que fala assim, olha, você é criança, falando para o seu emocional, você é criança, deixa comigo, eu cuido da situação. Para aquelas pessoas que é ansiosa e começa, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, então fala, ó, criança, você é criança, criança brinca, criança, né? Você é criança, eu sou adulto, eu vou cuidar dessa situação, deixa comigo, fica no seu e lugar. é o seu consciente falando com o seu inconsciente, não é isso? Inconsciente, exatamente isso. Então, a criança interior é o nosso inconsciente, mas que a gente resgata memórias de sofrimento, né? Então, ela vem à tona. Então, é importante você ter esse equilíbrio, né? Para que você. É claro que a gente não tem esse equilíbrio 100%, ninguém, né? A gente tenta manter esse equilíbrio, ou você busca exercício quando você vê que você não está legal, está em desequilíbrio, e você consegue entrar no caminho do meio. Mas está 100% equilibrado? Ninguém. É, Ninguém, né? é o Eu orar e acho vigiar, né, Beth? é Todos os dias. ninguém. Exatamente. Então eu acho que o importante é você trabalhar seu emocional para que ele não domine o seu mental, né? Porque senão você está o tempo todo aí apagando incêndio, É né? isso Então eu aí, acho Silvia. A amiga está comentando, mostrar quem manda. É isso mesmo. o adulto, Mostrar quem manda. O adulto, o né? O nosso adulto, consciente. nosso E a gente, consciente. e a gente tem muitas ferramentas para isso, né? Como que a gente cura essa criança interior, Beth? Conta um pouquinho, fala um pouco da constelação, como que ajuda, né?
nesse É, então, processo? então, essa criança ferida, nós usamos falas, né? Falas de cura, são frases de cura, dependendo qual é a situação dessa criança sofrida, né? Então, a gente vai falando falas de cura e é muito sentir, né? A constelação é sentir. As pessoas perguntam assim para mim, Adriana, tem diferença online com presencial? Eu falo que a emoção é a mesma. É verdade. Agora, é bem mais fácil fazer presencial, por quê? Porque você vai escolher as pessoas e elas já vão estar no campo da energia, já vai assumir posições que fica fácil depois para o terapeuta ali desenrolar a situação. Online não, é com os bonecos, e aí eu vou perguntando, vou posicionando e vou falando o que você está sentindo, né? Dependendo do que você vai estar sentindo, são as frases que eu vou falar para que você cure essa criança. Então vai ter emoção, vai ter o choro, né? Vai ter situações de revolta, vai ter tudo ali. Então você traz tudo isso à tona e vai fazendo essa correção com os bonecos, né? Medos e por aí vai. Então, esse é um trabalho que leva em média 2 horas, né? Quando passa muito disso, eu acho que se torna cansativo para o terapeuta e para o constelado. E você, se você em 2 horas não conseguiu ali desenrolar, pode fechar essa constelação e deixa para a próxima, né? O que tinha que ser feito foi feito e acabou. Às vezes a pessoa quer, insiste em querer mais, saber mais coisa, não. Chegou aqui, na frases que a gente fala para a pessoa que está sendo constelada, a gente já sabe se ali houve aceitação, se já houve um coração sereno daquela criança e a gente vai conduzindo já para o final, tá? O terapeuta, ele sabe disso, então ele vai saber conduzir, vai falar, ó, agora já tá bom, então vamos parar por aqui, vamos para o final. Então, em média 2 horas, por isso que eu falo que é uma terapia rápida, né? Diferente das outras terapias que você vai, fica lá, conversa. Então, mesmo assim, as pessoas ainda têm muito receio de fazer a constelação, né? Então, eu acho que é importante você conhecer, se identificar com o constelador, que isso é muito importante também, né? Ter essa identificação e falar, não, vou fazer com ela, vou fazer com fulano, que é o ponto principal. Ter essa identificação com o constelador, ter a confiança e ter o respeito, né? Eu vou me sentir assim muito feliz quando alguém traz o seu sistema. Eu sou sempre grata porque de uma certa forma eu também estou sendo trabalhada e a confiança da pessoa trazer a história dela. Eu acho que isso não tem preço, né? Eu acho que é muito gratificante, no meu caso, muito gratificante. Então é isso. Eu até vou lançar um grupo que se chama Movimento Sistêmico para aquelas pessoas que não têm ainda a coragem de fazer a constelação, tá? Então, ou para aquelas que já fizeram e quer trabalhar o seu campo, que já tem um entendimento a mais para fazer os exercícios e fazer esse movimento sistêmico. Então, daqui a pouco eu conto aí as notícias, mas vai se chamar movimento sistêmico, vai ser encontros, né? No mês, então eu acho que vai ser bacana para trabalhar o movimento de cada sistema. Eu acho que isso é Ai, legal, né? Ajuda porque muito. você tira esse receio, de fato, das pessoas participarem. Vai ser online, Beth? Vai ser Vai ser online por online. enquanto, né? Quando voltar presencial, eu acredito que até o final do ano a gente já possa estar no presencial, né? Acho. E aí nós vamos para o presencial e vamos fazer esses encontros. Eu estou morrendo de saudade do presencial, viu? Eu fazia É, workshop direto, né, nas Leróis, eu estou morrendo de saudade. É muito bom. Eu sou muito contato, né? Então eu estou sentindo muita falta. é verdade, a Muita gente falta. sente mesmo, né? Porque quando tem o grupo de pessoas, né, junto, você na constelação, eu já fiz com pessoas, né? A Aham, primeira que eu fiz aham. lá atrás, com várias pessoas, e depois eu fiz com você, já com os bonequinhos, que são os representantes, né, da nossa É família, ou das isso. pessoas que a gente está constelando ali. É, e realmente tem uma energia. Nas duas formas eu sinto essa energia.
tem a Olá. emoção, é muita emoção, por isso que não dá para passar muito tempo, porque você trabalha muito as emoções, É, né? E você pode realmente ficar mais cansativo, porque depois de 2 horas de constelação, né? Porque você exatamente. trabalha demais essa parte, o emocional. E, então é isso, mas que bacana, Beth, esse movimento que você vai fazer, avisa a gente para a gente divulgar aí para todo mundo. Aviso. E para quem nunca fez constelação, vale super a pena conhecer, porque você traz, né? Quem não conhece pode pensar, mas é um trabalho de evidência, é alguma coisa, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver, Não, né? É um trabalho de autoconhecimento, porque você busca informação que lá no seu inconsciente você já sabe de alguma forma, mas ele tá lá, que eu falo que é no fundo do baú, né? Fica é, embaixo do tapete, literalmente, né, Beth? Fica embaixo. exatamente. E a E aí, gente tem quando uma você certa vê, resistência, né? A tem gente tem uma. resistência. Por Às quê? vezes você tem o conhecimento, Porque dói, né, Beth? Dói dói, a gente buscar coisas que dói. aconteceram lá atrás e que determinam os nossos comportamentos hoje, Isso né? mesmo. Na fase adulta, a gente tem vários comportamentos que às vezes a gente não entende por que que a gente se comporta desse jeito, por que que a gente carrega mágoa, por que que a gente repete relacionamento abusivo, porque, né, até mesmo no trabalho, porque No isso, porque aquilo, trabalho. fala assim, ué, mas tem alguma coisa errada acontecendo. Quando você vai Aham. ver, é referente a algo que te aconteceu na infância e que você vai trazendo para a sua vida até hoje como um comportamento que está lá no seu inconsciente embaixo do tapete. E E que aí, quando você você acredita, e você acredita piamente que aquilo lá é o é correto, é o verdade, verdadeiro. É. E aí, quando você começa a mexer, aí começa a doer realmente. E aí você vai falar, poxa vida, né? Olha, por isso que eu estou assim, por isso que eu não vou prosperar, por isso que meu trabalho eu não estou feliz. Então, é uma série de fatores que você vai buscando. Você falou bem, então, nós somos 50% pai, 50% mãe. Então, nós carregamos, além do DNA, nós temos toda essa bagagem sistêmica que nós carregamos, né? Então, dependendo qual é a ligação que eu tenho com meu pai, qual é a ligação que eu tenho com a minha mãe, eu vou sofrer algumas situações aí, alguns danos, né? Então é importante eu fazer essa correção. e quando você fala de pai e mãe, eu não me lembro muito bem. A mãe, ela significa o sucesso, como que é mesmo? A E o mãe é o pai tem que ser. relacionamento, a mãe é o relacionamento de todas as formas, porque a mãe foi aquela que te amamentou, que te deu a primeira alimentação, te carregou. Então, é relacionamento de todas as formas, tá? Parceiro, trabalho. E pai é a força de buscar. Nós chamamos que o homem é o provedor. Hoje isso cai de moda porque tem a mulher que provém também, né? Mas Uhum. na constelação, pai é a força de buscar este alimento, tá? Esse trabalho. Então, os dois têm a ver com a prosperidade, porque se eu tiver a força, mas se eu não tiver um bom relacionamento, se eu não tiver um bom contato, também não vou prosperar aí. Então, Uhum. por isso que eu E aí, falo, nós quando você somos fala de 50% relacionamento, é relacionamento geral, né? Não é só geral, relacionamento geral. parceiros, geral. Parceria, amizades, família, tudo, né? Isso, no geral. Então, assim, eu não estou bem no meu relacionamento parceiro. Começa a ver lá atrás, o que, que aconteceu com a sua mãe, com a sua avó. Começa um despertar aí, começa a ver o que está acontecendo, né? Tem tudo para dar certo e não dá certo. Ou então eu tenho um relacionamento abusivo. Por que será que eu atraí esse relacionamento abusivo? Então, começar a buscar essas informações, porque tá lá as informações ou no nosso inconsciente, ou na família que ainda está lá e dá para você pesquisar, buscar a história. Então, tem como resgatar tudo isso e cuidar. Eu acho que isso é Uhum. importantíssimo, porque senão eu não vou ser feliz na minha carreira, nos meus relacionamentos, com a minha família, e o que, que eu vou acrescentar na vida dos meus filhos, né? Então eu tenho que Sim, pensar que eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus netos, então eu tenho que fazer diferente, né? Eu tenho que eu modificar tudo isso. falo para os meus filhos, eu falo assim, filhos, se vocês
tem alguma coisa relacionada ao descanso, porque eu não fui a mãe perfeita. Fala, põe para fora. É, É mas é, importante, né, você dar essa abertura, porque nós não somos perfeitos, né? A gente tem não, essa. Os pais têm uma mania de achar que é perfeito, e não é, né? Eu sei que não fui. não. Então pode falar para mim, tá tudo bem, sabe? Não, se tiver alguma coisa para falar, né, para dizer, e até trabalhar isso com eles, né? Se É precisar. coisa que. Porque às vezes, de repente, na sua visão, é uma coisinha boba, mas para ele criou um trauma. Um Então, trauma, alguma coisa que você falou, né? exatamente, é aquela mãe que fala ao pai, você é burro, e aí ele acredita piamente naquilo e leva para a vida. Então são coisas assim que parece boba, né? Mas eu falei, não falei por mal, mas depende como foi a aceitação daquela pessoa, daquela criança, daquele adulto. Então, tem que ver o que está te machucando. Os jovens hoje são mais antenados, né? Eles vão buscar, eles estão pesquisando, eles vão na. Eu tiro pelos meus filhos, eles vão no Google, né? E procura. E eu acho que isso é importante. Agora, na minha faixa etária, não, a gente não tinha esse conhecimento, não sabia, então traz muita coisa. Ou então a mãe trabalhava, o irmão mais velho que cuidava. Então tem muita coisa Falta aí, de função, né? exatamente. Então vai Isso também mudando é um muita coisa. ponto, né, Beth? É um ponto. Eu tô De falando você, até isso, né? Pode é um falar. ponto, é um ponto, inclusive eu vivenciei isso. Então, minha irmã mais velha era a nossa mãe, porque minha mãe, para a época, era uma coisa diferente. Ela trabalhava, né? Minha mãe sempre trabalhou, então minha irmã mais velha que cuidava dos irmãos, com muita raiva, porque ela falava, pô, eu vou ser a mãe, então trocou o papel, ela assumiu o papel de mãe. Tanto que minha irmã, ela faleceu faz pouco tempo, né, uns 4 meses, e eu senti muito, foi como se fosse a perda da minha mãe. Senti muito, porque ela estava no papel de mãe. Então ainda ela era aquela irmã mais velha que ligava, ó, como é que você tá, não sei o quê, na função de mãe. Então acontece muito isso na família. O irmão mais velho criar os irmãos, então tá no lugar errado. Então quando eu falo do pertencimento, é isso aí, você está no lugar errado, né? Você tem que estar no Sim, lugar certo. Também é um motivo para constelar. Olha, se a gente for falar, a gente vai ficar noite a adentro noite falando inteira aqui. Verdade, da Beth. constelação. Ela é muito rica, né? É um leque. É muito rica. O Bert Hellinger, né, que ele que Criador. criou, né, esse entendimento da constelação familiar, era psicólogo, né? Bert É, Hellinger, ele psicólogo. era parapsicólogo e ele estava se formando para ser padre. E aí ele começou a estudar filosofia, foi entendendo um pouco mais, né, sobre o sistema familiar, e aí ele chegou nesse método. Gente, Rico, né? maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, mas as 3 leis que ele falava muito eram justamente as leis que eu falei: o equilíbrio, o pertencimento e a lei do amor, tá? Então, trabalhar em cima dessas 3 leis é muito importante para você ter um É o entendimento. pertencimento é algo, Pertencimento. pertencimento. Essa palavra, ela é forte, porque às vezes a pessoa não se sente, ela não se sente Se sente pertencente. Acho que as pertencida. aquele, aquela família, ou porque ela foi adotada, né? Então ela tem uma outra família que não é a dela de sangue, mas ela precisa pertencer à família de origem dela, né? Tem uma. Não que Tem um. aquela família não faça parte, mas ela também tem que Faz. se, né? Faz parte todo Uhum. mundo que adotou, né? Também, mas ela precisa pertencer à família de origem também, Sim, né? é importante. E também tem aquele exemplo clássico aí de você ter alguém alcoólatra na família, é você ter vergonha e acabar deixando aquela pessoa de lado e ela se sente excluída. Então, ela também precisa pertencer a essa família, ela faz parte, né? Não pode Outra coisa deixá-la do lado. Outra coisa importante que eu acho que vale falar aqui, quando a pessoa teve um aborto,
né? Aconteceu comigo. Eu tive eu perdi um bebê antes do Renan, antes do meu segundo filho, né? Aham. E foi um aborto espontâneo. Eu estava aqui de 2 meses, mas eu sempre tive aquele bebê e foi no consultório do pediatra. O pediatra falou assim para mim, ele perguntou quantas gravidez, eu escrevi duas, né, eu tinha que preencher Aham. o formulário. Ele falou, duas não, você teve três. Aí eu falei, é verdade, eu tive três. É que como foi muito pouco tempo, foram semanas, a gente não pensa nisso, né? Você não Mas viu está o aquele, registro. mas tem o registro. E uma vez também, eu me lembro que eu seguia muito o Padre Marcelo Rossi e ele fez a oração para gente que tinha perdido os bebês. Ele falou É que era muito importante. importante a gente fazer oração. Então, trazer essa criança, que, né, teoricamente a gente não lembra dela, né, porque ela não chegou nem a vingar, não chegamos a sentir aquele bebê, mas ele participou ali de alguma forma, né? E é uma luz esse bebê, porque depois desse bebê vem outro filho, né, ou filha. Então ele Sim, trouxe uma luz naquele lar, né, na sua vida. Então ele também tem que pertencer a essa família. Então você teve três filhos. três Então é filhos. assim que a gente tem que falar, mesmo que foi aborto, aborto consciente ou inconsciente, aborto provocado ou não, né? Mas você tem que considerar como filho, porque ele precisa pertencer a esse sistema. Senão vai É ser verdade. mais um excluído e pode causar danos sérios nessa família. Pode causar até doenças, né? Então é importante você olhar para esta criança que partiu, não importa quanto tempo, mas esse bebê que partiu, que ele precisa pertencer a essa família. Você tem que agradecer, né? E honrar Sim, essa criança. exatamente, porque de alguma forma ela participou da minha vida, né? Eu tive um Sim. aprendizado com ela, né? Então, E pode falar. então, é isso que eu falo. Então, é importante, né? Ela fez parte da sua vida, ela foi importante na sua vida. E depois dela veio o filho, um outro filho, ou uma filha, né? Então, eu acho que tem que agradecer sempre. Temos Exatamente. Ó, pergunta? Não, né? a Kelly falou assim, Beth, eu tô aqui, eu amo você. A Kelly, Ah, peraí, eu não tô lendo Caliane, direito. Caliane. Caliane. Ai, Caliane, querida, também. Estou feliz que você está aqui. Mas Ai, é isso. só tenho a agradecer as pessoas que entraram aí na live. Obrigada, gente. É isso mesmo. E assim, complementando, até tá quase finalizando aqui, sobre as nossas terapias, né? E o Reiki, a proposta era falar um pouquinho de Reiki também. Também é uma terapia que ajuda muito na limpeza das memórias, né? Muito. A gente, em todas as suas, no caso do Reiki, no mental, emocional, físico, né? Que é quando a gente trabalha a energia dentro do Reiki, a gente acaba ajudando nessa limpeza de memórias. Então, tudo isso junto ajuda muito as pessoas a se reencontrarem, encontrarem a nossa essência, né? Isso Interior. mesmo. Se conectarem com Deus, né? Também, porque às vezes a pessoa está tão desconectada da vida e ela não sabe nem por onde começar. E é uma forma, né, da gente ajudar essa pessoa a encontrar a própria essência. Encontrando a própria essência, ela se encontra, né? Isso Com Deus. mesmo. E ela tem a serenidade, o equilíbrio. Eu também sou reikiana. Então, eu acho que tudo que é sintonia fina é muito importante, né? Desde uma cromoterapia, reiki. Tem tantas terapias, né, Adri? E traz benefício. Às vezes a pessoa fala, mas será? Faça então uma sessão de reiki para ver como é que é. Você sai de lá Faz o benefício, né? flutuando, não é? Você É, vai ficar relaxado, é muito bom. Eu não uso mais assim, quando alguém me pede a distância, eu faço. Uso alguns símbolos que eu acho que é importante na hora que eu estou fazendo a constelação. Então, é uma junção. Você acaba, quando você se torna uma terapeuta e conhece outras linhas, né? Você acaba juntando tudo e vai
usar da melhor maneira possível, né? Às vezes a pessoa nem precisa saber, você está fazendo ali e está ajudando a pessoa. Eu acho que isso é o propósito. Então, buscar Deus, buscar, desmistificando a religião para quem não tem religião, mas buscar Deus, ter fé, né? Porque eu acho que Verdade, né, Beth? é o tripé, né? É o tripé, porque se você não buscar Deus, não buscar uma terapia, não buscar um médico, você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, né? E do jeito que está a opressão, a energia, então você precisa se conhecer. Eu acho que agora é o momento. Nunca exigiu tanto na nossa vida como agora. O autoconhecimento, você se encontrar, você se sentir bem, você tá bem com você mesmo. Basta ver a pandemia, deixou a gente trancado aí dentro de quatro paredes, né? E dentro de você, buscando suas forças, buscando que você tem potencial. Mesmo porque as casas religiosas não estavam abertas, né? Então você É, precisou desse contato, você e Deus, é né? mesmo, é. E com Deus, é. É Então eu acho verdade. assim, Uma forma, né, das pessoas se conectarem foi uma super oportunidade. super oportunidade. É isso aí, Adri. Eu acho que essa foi a grande oportunidade que nós tivemos, de saber que cada um tem o seu potencial. Basta desenvolver, basta se conhecer e buscar. Dá tempo. Eu falo, eu tenho 61 anos e estou sempre aprendendo e quero aprender muito mais. Mesmo na dor, Beth, mesmo na dor, porque a dor também faz parte, né? Agora eu consigo falar sem chorar, mas quando você me pegou lá atrás, eu só vivia chorando. Então, hoje eu tenho consciência. Meu marido foi um combustível para mim, porque ele sempre foi apoiador no meu trabalho, mas eu sei que eu tenho um potencial de caminhar, sempre nas lembranças boas, buscando as forças que ele me dava e seguindo o meu caminho, que é isso que eu pretendo fazer. Né? E eu É acho que isso aí. todo mundo tem que fazer isso, né? Se conhecer e buscar, né? Primeiro com a gente, né, Beth? A gente sempre tem que se colocar em primeiro lugar, independente, Sempre. porque é o que eu falo, se eu quero respeito, eu tenho que me respeitar primeiro. Se eu quero amor, eu tenho que me amar primeiro. É sempre eu primeiro para que eu possa transbordar isso para as pessoas. Então, eu não E consigo tem mudar pessoas. ninguém. Eu consigo eu me Não. mudar para que o meu entorno mude também, né? Isso mesmo. E aí tem pessoas que falam, "Ah, mas isso não é egoísmo?" Não, não é egoísmo. É você em primeiro plano, porque se você não estiver bem, o que, que você vai oferecer? Né? Nada. Então, nada. Então, isso não é egoísmo, não. É se cuidar, é ver o que está te fazendo bem, é conversar com aquele parceiro e falar, ó, tem coisas que eu não gosto, tem coisa que eu gosto, é por aí, né? Ah, você me trata assim, mas é conversar, porque ninguém adivinha nada, né? Nós precisamos conversar, ter esse diálogo e chegar no entendimento e ver o que, que é melhor para os dois, né? Ou ver o que é melhor para você, se você acha que ali não está dando mais. E você falou uma coisa bem legal no começo, que é sobre a gente se incomodar, né? Quando você falou da constelação, o que que me incomoda? Então é importante a gente olhar no outro, o que que me incomoda no outro, né? O que que me Exatamente. incomoda naquela pessoa? O que me incomoda naquela pessoa é o que eu preciso curar dentro de mim. Porque se eu não tivesse Exatamente. curado, eu não ia nem ligar para aquilo, não é verdade? Exatamente, Então, tudo que ele fosse falar não ia me afetar, né? Mas se É, incomodou, epá, então é exatamente isso, é ver o que, que incomoda. Ah, é o excesso de amor. Excesso de amor às vezes incomoda. A falta de amor, porque tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? Ou aquela mãe pegajosa, né? Então, tudo isso tem que ser visto com carinho, sem julgamentos, sem raiva, sem dó, e ter um novo olhar nisso tudo. Ah, então se está me incomodando, então deixa eu ver o que, que eu posso lapidar aqui e melhorar, né? E é exato. isso, Quando você vai se curando, você vai julgando menos. menos. Sim, eu não vou falar, a gente não vai julgar, porque não existe isso. Mas assim, a gente julga bem menos, porque você começa a olhar o que está me incomodando. Então, se está me incomodando, ao invés de eu brigar com aquela pessoa e ficar criticando o tempo todo, eu vou primeiro olhar para dentro de mim, né? Isso é uma Isso. consciência importante que as pessoas precisam ter, né?
é próprio do ser humano, né? Julgar. A primeira coisa que você faz é o julgamento, né? Você às vezes nem sabe a história direito, o outro trouxe uma história aqui, você julga, e não é por aí. Então, eu acho bacana na terapia da constelação que ele te alerta a isso. Opa, se eu vou julgar, eu vou trazer para mim. Então, eu não vou julgar, vou me vigiar. Vou me vigiar, julgar menos, e aí cada dia mais eu vou transformando tudo isso, né? Porque eu acho que o mais importante, Adri, é ser assim, escutar mais, né? A gente não tem paciência de escutar o outro, né? Vamos escutar mais e não imprimir nele as suas opiniões, só escutar. A pessoa só quer falar, né? Vamos escutar mais. E aí você escutando, você vai assimilando isso e não tenta imprimir suas ideias, suas sugestões, nada, porque é ela, você não tem nada a ver com isso, mas só pelo fato de você estar escutando aquele ser humano, você já vai ter aí um resultado, porque é uma troca, né? Então eu É acho uma que escutar mais é muito importante. Hoje as pessoas não têm paciência para isso, né? mesmo porque o que a pessoa fala pra gente diz respeito a ela, né? Não a gente, né? Isso. E não Respeito aos adianta. traumas que ela tem, aos padrões que ela viveu. Então, diz respeito a ela mesma. Às vezes a pessoa recebe muitas críticas, né? Ah, eu recebi crítica de fulano. Então, deixa essa crítica com o fulano, porque isso diz É respeito a ele, não a mim, não isso a você. mesmo. É isso Ele aí. está de acordo com as crenças dele, né? Então não adianta você, nós somos seres individuais, né? Cada um traz o seu pacote. É Meu verdade. pacote é meu, o seu é seu, então não adianta querer imprimir no outro lá o que você acha, o que deve, não deve nada, é exclusivamente seu, né? Não é do outro. Então isso Uhum, também é um novo olhar, né? Ver diferente a situação. É exatamente. isso. Não tem E aí, perguntas? pessoal, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Aproveita agora, hein, que a live está acabando. Meu pai falou que a gente está arrasando. Obrigada, pai. Ah, que bom, obrigado. Seu pai é o Rubens? Isso. Muito obrigado, seu Rubens. Venha constelar. Isso. Muito bom. Venha constelar. Então, a constelação hoje ela é usada, como você falou, né? Usada no SUS, então você pode levar para as pessoas ter um acalento aí, se descobrir e se desenvolver, né? Porque aí ela vai se desenvolver como pessoa, o que ela está fazendo, para que ela veio aqui na Terra, porque todo mundo tem um propósito, né? Precisa se descobrir. Eu acho que isso é importante. Eu costumo falar que na constelação, o que você herdou dos seus ancestrais, né? Foi conhecimento, foi uma reza, foi fazer comida. Então, o que você herdou, né? Quais foram os dons que você herdou dos seus ancestrais? Porque não é só coisa ruim, tem coisas boas também que você herdou, Sim. amor, coisas boas dos ancestrais. Então, começar a ver, né, o que eu herdei e o que eu posso me desenvolver com o ser humano, né? Fazer como profissão ou fazer como prazer para a minha vida, que também Uhum. está valendo, né? Então, eu Ah, acho que isso é importante, né? Eu sempre soube que eu gostava de lidar com pessoas, né? Então, eu sempre fui por essa linha, por isso que quando eu entro num curso, uma terapia para desenvolver, eu faço com muito amor, porque eu sei que eu entrei ali de cabeça com muito amor, é uma coisa que eu vou fazer com prazer. Quando você entra pensando só em ganhar, é fria, né? Você pode desistir porque você não vai alavancar por muito tempo nisso tudo. Então, quando você faz com amor, você transforma. É aquilo que eu falo, a gente doa e recebe. Da mesma forma, o seu trabalho. Você doa e recebe, né? Então, eu acho que qualquer trabalho, né? Não qualquer só, trabalho, a o gente não está equilíbrio. falando só de terapia, né? Eu Não, acho que não, de tudo que a maneira gente faz na geral. vida, se você não tiver propósito naquilo, você fica um zumbi ambulante, né? Então, para Exatamente. qualquer tipo de trabalho, mesmo que você vai recolher o lixo,
tem um propósito com aquilo. Eu estou ajudando as pessoas, estou ajudando a comunidade, eu estou ajudando e seja grato por aquilo, né? Exatamente. Eu até falo para os meus filhos, por exemplo, no trabalho, cada um trabalhava num lugar, né? E hoje está dentro de casa. Só que lá tinha a senhora da faxina, a senhora do cafezinho, né? Então, mudou tudo isso. Então, eles mesmo que vão ter que fazer a sua limpeza no seu ambiente, buscar seu cafezinho, fazer seu cafezinho. Então, a importância que é, às vezes falar, a senhora da limpeza, às vezes não sabe nem o nome da senhora da limpeza, né? Menosprezando esse trabalho que foi tão importante, e agora eles estão vendo que é muito importante. A senhora da limpeza, a senhora do café. Então, assim, Sim, qualquer trabalho é importante, né? Mas faça com amor, que tem um propósito ali, sem sombra de dúvida, até né? mesmo pessoas, né? Eu falo dele, tem um morador de rua que ele fica aqui perto do mercado, do Yamauchi. Uhum. E eu converso muito com ele, né? Então, outro dia eu perguntei o nome dele, eu falei, eu posso fazer reiki para você? Ele falou que sim. Então, eu converso com ele, porque assim, só porque ele é morador de rua, eu vou desprezar de Não, jeito nenhum. E aí, outro dia ele falou, ah, posso te ajudar a levar as compras? Pode. Então, a gente foi conversando no caminho, olha sabe? que coisa É uma pessoa boa. como qualquer outra, né? Eu acho que as pessoas têm que fazer mais esse exercício, né? E Não a importa, são felicidade pessoas. dele, de ser visto, né? Imagina a felicidade dele de ser visto, porque a gente passa por cima, né? É morador de rua, é isso e aquilo, então às vezes você é indiferente. Então imagina como ele se sentiu importante de ser visto, não é ali um ser humano que ninguém dá importância, né? Então o mundo tem que mudar, né, Adri? O mundo Tem. precisa mudar. E quando eu fico um tempo sem ir, que não é sempre que eu vou no mercado, né? Ele fala, nossa, faz tempo que eu não te vejo, hein? Olha lá, tá vendo? Então, olha Bonitinho. só que coisa boa. Então, eu acho É, que são coisas que a gente precisa ter um olhar diferente, né? Se a gente quer um mundo diferente, a gente precisa ter um olhar diferente, né? isso é um treinamento diário, né, Beth? Que eu falo. Quando a gente Diário. quer ficar com músculo, a gente vai na musculação e tem que treinar pelo menos 3 vezes por semana para você ficar com músculo. A nossa mente tem que treinar ela todos os dias, Todos os para dias. que ela consiga, né, lidar com tudo isso. Então, é importante porque por muitos anos a gente não trabalhou esse lado mental das emoções. Muitos anos. Então, a gente precisa treinar isso diariamente, é orar e vigiar mesmo, e tratar de dentro para fora tudo que a gente precisa tratar, né? E temos muitas Exatamente. ferramentas para isso, né, Beth? Temos. Então, eu acho que o importante é estar aberto e buscar, né? Você tem que É, estar só tem aberto que e ser buscar. buscador, É. tem que ser Porque senão buscador. você Fazer, não tem. Ah, né? quem que Senão, é? peraí, eu não sei, acho que não está aparecendo o nome, mas Ah, é a secretária. Paty. É a Paty. Ah, Realmente muito importante fazer isso. É a Paty, é muito importante. Eu acho que cada um fazendo a sua parte um pouquinho, a gente vai evoluindo, né? Eu acho que isso tem que começar, alguém tem que começar. E é nessas pequenas coisas, é o treino mesmo, né? é um É não treino. ter medo de morador de rua. Não, meu filho, ele faz os marmitex e vai entregar. E aí ele entregou para um rapaz, o rapaz falou assim, eu não quero a sua ajuda. Aí meu filho falou, tá bom, ok. Passou por ele e deixou. Então é assim, ele estava se sentindo menos, né? Entregar, o meu filho entregar, mas meu filho falou, mãe, passei direto e fui para outros, então toda semana ele vê, vou fazer um marmitex. Ele cisma, faz o marmitex e põe no carro e sai. Eu falo, sério, Cadu, sério, mãe, a gente tem que fazer isso, levar roupa, levar tênis. Então, é assim, cada um tem que fazer esse propósito. Ah, não sei como começar. Começa, né? Começa. Começa, Toma né? decisão. Eu falo que se a gente tomar decisão, a gente começa, é um movimento. A É um gente movimento. precisa fazer um movimento, né? Não, não importa se é só uma pesquisa no Google, mas a partir do momento que eu faço um movimento,
a minha mente já entende que eu quero fazer algo diferente. E aí eu começo a fazer a busca dali para frente, né? É Mas uma busca isso. mais física, depois mais emocional e por aí vai. E quando você vê, você fala, poxa, já avancei tudo isso. E é assim mesmo, né? É se abrir, buscar para poder ter o resultado. É como a academia. Eu não gosto de academia, mas é como a academia. Se você não fizer os treinos lá, meu filho, o resultado você não vai ter, não vai endurecer nada, né? É Então, só você a não pagar a mente academia que o músculo vai aparecer, não vai, né? é isso mesmo. É começar, Pati. A gente tem que fazer. Começa, porque o caminho é caminhando, né? Que a gente acha o caminho. Não adianta ficar parado na inércia. Ah, eu gostaria. Já passou. Gostaria, né? Então, tem que começar mesmo. Não importa o que você vai fazer. É um bem-estar para você, é para o próximo, mas é começar. É isso aí. É isso. Gente, então, acho que já deu horário aqui. Se desse, a gente ficava aqui mais umas 2 horas falando, né, Beth, sobre isso. Ai, eu gosto de falar e a Adri também gosta de falar. Também. Mas nós vamos marcar outra, a gente traz outro tema, a gente traz as outras técnicas, vamos marcar e vamos conversar com o pessoal. Se o pessoal também quiser mandar, né, sugestões, pode mandar, né, Adri? Pode mandar, pode. Sugestões que a gente realiza e desenvolve, vamos fazer a parceria. E para quem tiver interesse de fazer o exercício da criança interior, é só me chamar no direct, tá? É @cristal com 2L, cristal azul, que eu mando o exercício, né, para essa criança interior sofrida aí, trabalhar um pouco ela, É tá? Que isso aí aí. a gente eu estou a dispor, que quiser mandar pergunta, o Se você exercício, é quiser só mandar. mandar, Beth, também, se você quiser deixar, eu vou gravar a live. Se você quiser deixar depois na Ah, descrição tá, não, no comentário, né, para quem quiser tá. e pegar lá e quem quiser entrar também, entra na página da Beth, já curte, compartilha a Isso, página da Beth, que é isso fala de novo aí. que é Cristal Azul, é É arroba. cristal com dois, @cristal com 2L, cristal azul, tá? É Mas isso aí, aí. Tem pessoal, bastante material bacana lá no Instagram da Beth. E ela é uma consteladora maravilhosa. Então, quem quiser conhecer o trabalho da Beth, entra lá e já chama ela no direct, né, obrigado. Beth? Porque a E o seu agenda tá cheia, também. gente. É difícil, a agenda dela é cheia. Mas você também não é diferente, não. Você também está com a sua agenda cheia, principalmente agora, né? Florais para emocional. Então você tem uma linha maravilhosa lá que dá para fazer aí uns milagres, né? Religião, mas dá para fazer uma melhoradinha aí no seu emocional. Bom, eu amo É, florais, né? Eu acho que florais é tudo de bom e ajuda no seu emocional. Então eu muito, acho muito. que você me ajudou Aroma, bastante. Hã? aromaterapia, os florais de Bach, o Reiki, né? Tudo que trabalha a Massagem. nossa energia, as massagens. Então tem Verdade. bastante terapia, bastante linha aí para você usufruir, né? O que tá É isso falando? aí. Gratidão. Ah, gratidão, um novo significado da nossa vida. Parabéns. Não vi Ai, quem é. obrigada. Deixa eu ver se eu consigo ver quem é. É, é Figueirana, tá escrito aqui. Acho que não tem o nome, mas muito Ah, é a obrigada. Ana. É a Ah, Ana. Ana Figueira, né? Deve ser. E é É isso que tá no mesmo, é a Ana. comentário. Ah, que Ai, coisa gente, boa. muito obrigada, Beth. Te agradeço do fundo do Eu meu que coração. Você é muito agradeço. especial para mim, você sabe, né? Você A minha sabe que a irmã tá falando recíproca é aqui, a verdadeira. minha irmã entrou aqui falando que quer cuidar da criança interior e, Elô, Ó. demorou. A minha mãe Ai, a também Elo. falou parabéns pra gente. Obrigada, mãe. Ah, que Obrigada. bom. Ai, Obrigada, olha, gente. eu que agradeço, Adri. Você sabe que a recíproca é verdadeira, a gente tem essa identificação muito grande, né?
E você me ajudou No bastante. mesmo dia. Olha só, aniversário no mesmo dia. Então eu falo, meu Deus, é muita coisa, né? É muita coisa conectada. Então, mas eu fico muito feliz. E eu desejo para você também bastante carinho, bastante cliente, prosperidade, para nós, né? Que agora a gente começou, para nós. E logo, logo a gente está no presencial, se Deus quiser, né? É isso aí. Gente, muito obrigada. Eu vou deixar a live gravada. Alguém perguntou se vai ficar gravada. Sim, vou gravar. E depois Legal. vocês, assistem quando vocês tiverem vontade, tá bom? É Então, um isso. beijo, Beth, um beijo para todo mundo que entrou. Muito obrigada Beijo. pelo tempo disponível, né? Mas gratidão à sua audiência e gratidão à minha audiência, né? É isso aí. Fiquei feliz, tá bom? Um beijo grande. Até a Beijo, próxima. Beth. Fica com Deus. Tchau, gente. Fiquem com Tchau. Deus. Tchau, tchau. Tchau.